Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário ou o momento do dia que você vai assistir esse podcast. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha esquerda, Giovanni Claudino. Mais uma vez, John, pela graça de Deus. É verdade. Não sabemos até quando. Estamos pela graça de Deus. Você muito bem colocou. Coisa boa, né? Mais um episódio. Muito bom, graças a Deus. E feliz por ter vocês conosco mais uma vez, mais um episódio. Você que está nos seguindo, né? Sim. E nos acompanhando pelo YouTube. Não esqueça lá no sininho, ativar, se inscrever certinho, bonitinho, para receber os conteúdos diários que Sim. a gente posta lá, né? Boa. E também quero agradecer a galera que está acompanhando pelas rádios aí de forma online. Talvez está no carro, está no trabalho. É uma alegria estar com você nos próximos minutos. E também agradecer os mantenedores que fazem o projeto acontecer, né, Giovanni? Sem eles seria mais difícil. John. Exato. Sem eles seria mais difícil. Eu quero falar da Dalmarco, tá? Dalmarco Autopeças, que é aqui em Joinville, mas eles entregam as peças que você precisa para qualquer endereço. Então, procurou, o QR Code aqui em cima, é só apontar ali e vai achar eles. Boa. Quero também mandar um abraço todo especial para a galera da Silk Art Estamparia, que faz as camisetas do Santo Podcast. Tá aqui o Giovanni. Boa. O nosso convidado vai ganhar uma hoje. Para dar um spoiler, ele já veio e saiu sem lenço e sem documento. A gente não deu nada, só água. Sim. Só água, boa. Hoje a gente vai presentear com a camiseta da Silk Art, material maravilhoso. Inclusive, eles fazem para Onda Dura. Olha, tá vendo? Não, eles fazem para muitas igrejas, tá? Isso. Mas eu citei Onda Dura porque daqui a pouquinho você vai conhecer o pastor. Então é da Onda Dura o pastor que tá aqui? É da Onda Dura, sim. Só para deixar, né, aí. Já quer dizer o nome dele agora, não? Não, daqui a pouquinho. Mas, ó, só quero lembrar também, se você tá no YouTube, o Giovanni já falou, né? Se inscreva, ative o sininho das notificações aí. Se você estiver no Spotify, você pode favoritar e eu acho que também dá pra colocar em vídeo. A gente vai... Dá pra colocar e a gente vai colocar em breve. Isso. A gente vai colocar em breve. A gente tá desbravando esse negócio aí pra entender um pouco melhor como funciona. Mas eu achei legal. A equipe técnica tá resolvendo. Sim, não. Vasta equipe técnica. Nós vamos falar hoje, Giovanni, de um assunto muito... complicado para muitas pessoas, não tão falado. Calma. Tá bom. Calma. Tô calmo. Não tão falado. Um nome estranho é um nome estranho. É um nome estranho. Né? Só não é estranho o nome do nosso convidado de hoje. Eu vou pedir para o Giovanni Claudino anunciar o nosso irmão que está com a gente neste episódio. Mas antes também tem a Mylon, né? Tem a Mylon e tem a AM Records. Isso. Tu não pode esquecer deles, são os nossos mantenedores também. Mylon, um abraço para o Maicon. Lorival e Maicon. O Lorival, o monstro sagrado. E para a AM Records, o senhor Arthur. O Arthur está fazendo maravilhoso. Produções maravilhosas. Só um abraço ali especial pro Lorival. Cara, eu tava passando lá na frente essa semana. Eles estão com uma estrutura incrível, tá? Tem um rapaz lá que parece um viking na nossa língua. Tá aprendendo com o Betinho. Eu tô um poliglota, né? Em breve, se Deus quiser, vão estar com a gente. Se Deus quiser, vamos orar. Vamos ver se vai. Nós temos que orar mais, tá? Agora sim, Giovanni, vai. Estamos com uma pessoa muito especial, tá? Que eu aprendi a amar ao longo de uns dias aí, tá? Que é o seu Robson Viotti. Viotti Braga. Pronto. Que bom ter você aqui mais uma vez. Pastorzão, tamo junto. Pastor ali na Onda Dura, né? Isso. Da tua igreja, no caso. Nós estamos congregando ali há muitos anos, né? Glórias a Deus. Quando cheguei igreja aqui, de crente, quando cheguei ali, meu senhor já estava. Existe umas igrejas que o senhor não está lá, né? Ou não? Não, calma, vamos perguntar pro pastor aqui. Eu acho que o microfone deu uma caída ali. Opa! Aí, pronto. Agora sim, vamos lá. Bom, muito bom, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da ocasião. Exato. Aliás, tá aparecendo aquele discurso, né? Que certa vez um prefeito foi ler, ele chegou e
bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da ocasião. Não, ele leu tudo que tava ali. O cara que fez o roteiro fez certo, mas o homem foi na linha. E eu tô nessa aqui, tô seguindo o roteiro. Dependendo da ocasião. Tá. Mas é uma alegria estar aqui, pessoal, novamente. Uma alegria estar junto com vocês. Desculpem atrapalhar até a conversa de vocês dois. Vocês estavam tão bem aí. Não, tá maravilhoso. Eu acho que eu vou quebrar um pouquinho essa conversa. Mas é muito bom estar aqui. Um prazer, realmente, uma alegria. Realmente, a gente fica feliz porque o senhor veio, tá? Principalmente sabendo de onde o senhor veio. E não pense que eu tô falando de outra cidade ou disso. Não, eu tô falando que ele tava num churrasco, John. É, isso mesmo. Costela, fraldinha, picanha, coisa de pastor. Sabe que só pastor é convidado? Tá. Então, lá ele estava e ele abandonou isso pra estar conosco. Olha. E aí a gente oferece água. É isso. É isso aí, uma água gostosa. Servir, né? Dá pra fazer uma propaganda da água? Não, vai se converter! Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Nós estamos aí. Água, Ô, Giovanni, e aí o tema é que eu óbvio, né, gosto de botar o pastor Robin no fogo. Tá. Né? E aí a gente escolheu um tema que acredito que é bem controverso e tudo mais. Muitas pessoas pensam de formas diferentes em relação a isso, que é sobre a escatologia, né, a doutrina dos últimos tempos. Eu gostaria que o pastor pudesse, antes de mais nada, só se apresentar brevemente para quem está pegando agora, não pegou o primeiro episódio. Aliás, episódio 23 foi o primeiro episódio do pastor Rob aqui, falando sobre hermenêutica. Só tema tranquilinho, né? Professor, né? Não, a gente tem que abusar. Que se lasque. A gente tem que abusar, a gente tem que abusar. Que inclusive, né, John, eu acho que se você tá assistindo aqui, termine de assistir e vá para o 23. Boa. Porque, cara, foi bom demais. Foi então bom, vale a pena muito. Muito aprendizado. Todos, né? Tem uma relação que a gente vai falar hoje, depois eu até vou discorrer um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu sou o Robson, casado com a Eliana, pai do Estevão da Esther, pastor na Onda Dura, tenho o privilégio de coordenar o curso de teologia da Onda e também pastoreio na igreja local alguns GPs de homens, uma área de GPs de homens, né? E também culto do domingo de manhã, nós estamos ali, um tempo muito especial, gosto muito de estar ali. Enfim, estou servindo na igreja aqui em Joinville com muita alegria. E um privilégio sempre participar aqui, como vocês falaram, já vim outra vez para falar sobre a hermenêutica, né? Como interpretar a Bíblia. Essa é uma das áreas de estudo que eu mais desenvolvo, uma das áreas que eu mais procuro ler, compreender melhor, porque é um campo extremamente profundo, né? Da interpretação das escrituras, é um campo vasto. Sim. Então é algo que tem tudo a ver com o que nós vivemos no estudo da palavra de Deus, na constância em conhecer mais a palavra de Deus. E tem tudo a ver com a escatologia. Exatamente, porque a gente vai entrar por diversos caminhos, né? Que a hermenêutica dos textos vai fazer toda a diferença para entender muitas das vezes sobre esse tema. Ô, John, mas a dúvida que eu acho que todo mundo tem é muito para muita gente, todo mundo não, né? Muita gente tem o que é escatologia? Pronto. Boa. Vamos começar, né, pelo básico, né? A escatologia é a doutrina das últimas coisas, referente aos eventos finais, né? Então, quando aponta para os eventos finais, não necessariamente aponta somente para os eventos do fim. A escatologia, ela trata de uma maneira geral sobre o futuro. Sobre o futuro, mas sobre o fim da vida também. É um dos assuntos que, por exemplo, a escatologia trata, a morte. Né? Então, a morte, ela pode ser uma questão de alguns anos à frente, mas ela pode ser uma questão presente no dia, no momento. Então, não necessariamente quando você fala de escatologia, você está tratando somente de eventos que vão acontecer daqui a muitos anos. Então, você fala de algo que é real para a vida de qualquer ser humano no presente. Hoje, né? Exatamente. Obviamente que quando falamos sobre escatologia, nós geralmente centralizamos na volta de Cristo. E esse é o assunto central da escatologia, porque todo o conteúdo da doutrina do fim dos tempos está centralizado nesse assunto, volta de Jesus. Aliás, tem alguns estudos que falam o seguinte sobre a Bíblia. Nós temos cerca de 300 versículos na Bíblia falando sobre a vinda do Messias no Antigo Testamento. Tá. E nós temos cerca de 2.400 versículos falando sobre o retorno do Messias.
a volta de Jesus, o reino escatológico de Cristo, ou esse período do fim dos tempos. Uhum. Ou seja, o conteúdo no Novo Testamento que fala sobre esse período do fim, entre a vinda de Jesus e a sua volta, e tudo que está acontecendo e irá acontecer até lá, são mais de 2.400 versículos. Você tem uma gama Sim. de conteúdo que mostra quão importante é esse assunto. E aí você tem também uma outra questão, né? Algumas pessoas dizem assim, escatologia, né? Pensam que é só Apocalipse, né? Sim, exatamente. Tem essa relação, né? Vocês já viram isso? Sim, sim. Mas olha só como é engraçado. O que significa a palavra Apocalipse? É descortinar, abrir a cortina. Peraí. Quando eu leio Apocalipse, parece que tá fechando a cortina, né? Tem muito dos filmes também, né? Falou Apocalipse, é o que? Aquele visual mais amarelado, já pegou fogo em tudo. Né? E até a palavra, né? Evento apocalíptico, pronto, é o Sim, final dos tempos. Perfeito. Mas se você for olhar para Apocalipse à luz da Bíblia, de fato, você vai perceber que o Apocalipse é a revelação dos dias presentes até a volta do Senhor. Olha que Eu sempre percebia que o Apocalipse ele se tratava pós-revelação, o futuro. Ou seja, é daqui pra frente é isso aqui que vai acontecer. Mais ou menos isso, né? É o presente. Sim, é do presente para frente, né? Exatamente. Agora, a visão que por vezes as pessoas têm é que é somente Só o caos lá. eventos Futuros. do futuro, o caos, Do fim. a grande tribulação, o período do milênio, ou então as trombetas, os ais, enfim, todos aqueles momentos, as taças da ira de Deus, os cavalos, enfim, aqueles símbolos, ou eu já tô aqui falando aqueles textos que mostram alguns animais, algumas realidades são bem estranhas e que para muitos vai ser interpretado literalmente, para muitos vai ser interpretado de maneira metafórica. Mas até me corrija se eu estiver errado, essa visão que o Giovanni colocou é muito da grande maioria da igreja, olhando Apocalipse, tá falando do retorno do Senhor, enfim, do juiz e tudo mais, mas às vezes a gente esquece que, além de falar desses eventos que vão acontecer, tem cartas para as igrejas, Perfeito. Ou seja, cartas que é para agora, nosso tempo, para igrejas que já passaram. Então, assim, não é apenas um livro que se trata do futuro, mas também para o nosso presente, né, pastor? Mas o futuro, até que eu digo, não é nem o futuro daqui 100 anos. É o futuro amanhã. Amanhã é futuro. Sim. Tu entende? E as pessoas, eles sempre atrelam, pelo menos eu vejo muita gente falando, atrelando para justamente essa volta esse final mesmo. Finaleira. E esquece dessas cartas para as igrejas do dia a dia, né? Tão vigente, né? Isso. Então, mas aí entra uma questão que nós vamos chegar no cerne. Vai ser legal. Tem tanta Vai divisão. ter que voltar, tá? Vai ter que voltar, porque não vai dar certo. Uma horinha? Uma horinha não vai dar vamos tentar, certo. vamos tentar. Nós vamos sair da primeira pergunta. Se tu ficar parando o Rob, aí eu não vou conseguir. Essa é a liberdade, que coisa linda, né? Ó, quão bom e quão suave. Já me ensinaram uma coisa, Desliga sabe? o microfone dele. Não, me ensinaram uma coisa. Silva. Lá no seminário, ensinaram. Nunca dê dinheiro nem liberdade. Pra ovelha. Nunca dê dinheiro nem liberdade. Pronto. Deram liberdade, caixão. Perde os dois. Perde os dois. Mas voltando aqui, Vai né? lá. O que nós primeiro precisamos entender? É uma questão hermenêutica. Existe uma corrente que interpreta o Apocalipse, as 7 cartas, como 7 períodos distintos da história da igreja. E, consequentemente, eles não enxergam esse texto como sendo um texto para o presente, mas para um futuro, e esse futuro é algo distante, Entendi. que ainda não está acontecendo. É por isso que, para muitos, o Apocalipse é, de fato, algo que está lá, longe, distante, e que você olha e pensa, não, o dia que começar a acontecer todo esse caos que está descrito em Apocalipse, então nós vamos estar vivendo esse período fim. E o que eu compreendo claramente, que de fato o Apocalipse ele teve uma interpretação, uma validade nos primeiros dias, lá pelo ano 90, que é quando foi escrito por João,
na ilha de Patmos, teve durante toda a história da igreja e continua tendo até os nossos dias. Por isso que o ponto central da escatologia é uma questão hermenêutica. O que é uma questão hermenêutica? É a forma de interpretar o texto. Como que eu vou entender o significado dessa palavra? Como que eu vou entender a aplicação desse livro? Porque quando você pega, por exemplo, só Apocalipse, né? Eu sei que aqui o objetivo não é falar só de Apocalipse, não, né? vai. Não, mas tá maravilhoso. Mas vai que a gente volta outro dia. Esclarece demais. Você pega Apocalipse e você tem um texto que contém narrativas, que está contando um evento. Capítulo 1 está narrando João na ilha de Patmos, a visão que ele teve. Você tem profecia, que é a revelação da parte de Deus e eventos do presente e do futuro. Você tem cartas, epístolas, é um gênero literário epistolar. Sim. E você tem o gênero literário apocalíptico, que é totalmente distinto, porque ele trabalha com figuras, com imagens. Por exemplo, a besta que herege do mar, ou que sobe do mar, a besta que tem aqueles chifres. Mas peraí, o que é isso? O Espírito Santo com 7 olhos. Por que essas imagens elas aparecem? Por que o texto traz essas figuras? Sim. Se você não entender isso como uma linguagem ou um estilo literário apocalíptico, que é algo totalmente distinto e pouco utilizado nos nossos dias, você não vai compreender de fato o que esse texto quer dizer. Você vai ficar esperando o Espírito Santo aparecer com 7 olhos, você vai ficar esperando aqueles cavalos, aquela besta surgindo do mar. E aí quem assistiu Dragon Ball, né? Quem assistiu ele vai ter uma boa visão disso, né? Que ele vai pensar, poxa, eu lembro daqueles dragão subindo assim lá no Japão, né? Não tem aqueles desenhos japoneses? Então, ele olha pra isso e pensa, é exatamente isso que Apocalipse está falando. Vai acontecer um dia. E na realidade, essas ênfases da besta que surge do mar e que surge da terra não está em demonstrar que vai acontecer esse evento de maneira literal, mas em transmitir uma mensagem para aqueles cristãos daqueles dias, uma mensagem que lhes traria a certeza que iriam se levantar pessoas poderosas como dragões, como homens que se levantam seja do mar ou da terra, ou seja, de todos os lugares, de todos os lados, e que vão batalhar contra a igreja. Mas o que o texto diz, eles serão vencidos. Que coisa. Que demais. Eu vou falar uma coisa, Giovanni. Primeiro, já veio um novo tema que a gente vai trazer só de Apocalipse, tá? Sim. Mas vamos lá. Mas falando sobre escatologia agora aqui. Voltando pra escatologia. Como a igreja... Tem 2 coisas, então. Eu não sabia, tá? Não sabia. Não, tem uma fonte, é o que nós chamamos de fonte inesgotável. Não é igual em água. Quando a igreja primitiva, como a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles tratavam com esse tema, né, da vinda do Senhor. Ele foi preparar a morada, ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. E aí, inclusive, até em Tessalonicenses tem irmãos que já estavam largando, né? Largando a sola da bota, né? Parando de trabalhar. Parando de trabalhar. Vai voltar amanhã, hein? Pronto, já não queriam mais nada com nada. Mas assim, como a igreja lidava com esse tema naqueles dias, pastor? É interessante, né? Que no decorrer da história da igreja você vê uma transição dessa compreensão da escatologia e, consequentemente, na prática e na vida cristã. Está totalmente relacionado. É mais um detalhe, né? Tá. Escatologia é uma questão hermenêutica, primeiro. Segundo, escatologia é uma questão de tempo ou época quando se está lendo o texto. Por quê? Nós somos completamente influenciados. Eu vou provar isso para vocês à luz da Bíblia e da história. Por exemplo, Jesus disse para os seus discípulos o quê? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí os discípulos perguntaram, estou falando de Atos capítulo 1. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, é agora que o Senhor morreu, ressuscitou, chegou a hora do nosso mestre político, governador, dominar sobre os romanos e restaurar o reino de Israel, o reino político de Israel. E aí Jesus diz, não compete a vocês saber os tempos e as eras. Cronos e Kairos. São 2 palavras que falam sobre a compreensão dos eventos que acontecem na história. E quando Jesus fala não compete a vocês saberem, é porque
ele está dizendo o seguinte: vocês estão com uma visão totalmente equivocada do que é o meu reino. Eles sabiam que Jesus traria um reino, eles sabiam que a ressurreição de Jesus inauguraria uma nova era, mas eles esperavam uma era terrena. E aí Jesus disse: o Espírito vai descer sobre vocês e aí vocês vão entender todas as coisas. Quando o Espírito desceu, a igreja começou a propagar o evangelho. Sob perseguição, né? Mas começou a propagar o evangelho, sair, pregar em todos os lugares. E a igreja chegou lá em Tessalonicenses, por exemplo, né? Um dos exemplos. E aí você citou até que os irmãos estavam lá, alguns parando de trabalhar e outros estavam com medo da morte. E eles estavam receosos sobre esse momento, porque Jesus não estava voltando. A expectativa deles é que o em breve de Jesus seria daqui 30 dias, um mês. Eu tô lá dentro, tá? Tá. E o em breve de Jesus ainda não aconteceu, por exemplo. É o em breve, coisas que em breve irão acontecer. Tá lá em Apocalipse, né? Então, essas coisas em breve ainda não tinham acontecido e eles tinham essa expectativa rápida, essa expectativa de que acontecesse de maneira momentânea, enfim, de uma hora para outra. Sim. E diante disso, eles estavam com medo da morte, porque muitas pessoas já estavam morrendo. E aí Jesus disse aquilo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e então ele declara: consolem uns aos outros com essas palavras. Quais são essas palavras? A certeza de que o Senhor iria retornar para buscar a sua igreja. Ponto. Essa convicção é o que deveria dar a eles o consolo e o conforto. E o que nós aprendemos com isso? Que no começo da história da igreja, os cristãos eles tinham essa expectativa ardente pelo retorno de Jesus. E nos 5 primeiros séculos você percebe exatamente isso. Uma igreja totalmente dedicada a buscar o Senhor e esperar, aguardar o seu retorno iminente. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Iminente. Porém, depois que a igreja se tornou aliada do Estado, ou que o Estado romano tornou a igreja sua aliada, vamos assim dizer, a igreja ela começou a adquirir posses, poder, terras, templos, começou a adquirir lugares. E essa escatologia voltada para o retorno de Jesus se tornou uma escatologia de um reino presente, de um domínio terreno. Uma escatologia que Jesus condenou nos seus discípulos, dizendo: não vocês estão querendo saber de conquistar um reino, não compete a você saber os tempos e as eras. E do século V até o século XV, depois de Cristo, você tem uma igreja que lutou por estabelecer-se, pouco falou de escatologia, de eventos como o retorno de Cristo, porque era uma igreja que estava enriquecendo, cheia de poder e que estava, naquele momento histórico, tendo um domínio sobre os lugares conhecidos, os povos conhecidos da época. Já diria o salmista MC Bin Laden: tá tranquilo, tá favorável, tá. Exatamente. Então, ó, como... Exatamente, tá? Mas essa foi a ideia. Tipo, nós estamos bem, por que nós vamos falar de volta de Jesus? Não vem atrapalhar o nosso reino aqui na terra. Estamos bem na foto. Jesus pode ficar aí mais um tempo. E essa escatologia, por vezes, toma conta de muitos corações. Hoje, quando o cara diz assim: Senhor, pode voltar, mas espera eu casar, porque aí quando eu casar, pronto, aí o Senhor pode voltar. Ou então, espera, Deus, eu aproveitar só um pouquinho aqui a casa que eu construí, os bens que eu conquistei. E você percebe que precisou uma reforma protestante que fez o povo de Deus voltar para as Escrituras e voltar para o que a verdade ensina, para que a escatologia fosse resgatada como um princípio das Escrituras para um anseio pelo seu Salvador, pelo seu retorno no presente. Meu Deus. Tu entendeu, John? Maravilhoso, tá? Sabe o que eu entendi? Eu entendi o pensamento de muita gente, porque eu pensei muitas vezes também dessa forma, de que, cara... Espera eu isso. A farinha tá pouco, o meu pirão primeiro, né? E por vezes esse pensamento vai cada vez ganhando mais força quando a gente não se volta para as Escrituras, que foi algo que os irmãos fizeram ali na Reforma e tudo mais. Agora, quando a gente fala sobre isso, né, sobre voltar às Escrituras e olhar os textos sagrados,
que apontam para isso. O que o pastor acha que... por que as pessoas têm medo disso acontecer? Porque é uma percepção minha, né? Eu tinha, por exemplo, um medo, dando um testemunho bem rápido, um medo da morte. Né? E era algo que vinha familiar também, porque a minha avó tinha um medo terrível de hospital e de morte, aí isso passou para minha mãe, aí a minha mãe também estava com esse... de ver a sua mãe dessa forma, a minha mãe acabou pegando o mesmo medo, e aí ao ponto de eu chegar, ir num médico e voltar e falar, não, ele disse que eu não tenho nada, e ela olhava pra mim e falava assim, ó, não, tu tá escondendo tu tá escondendo alguma coisa, o que é? É grave ou não é? Fala aí pra mim. É câncer? Não, é isso, é aquilo, e aí assim, isso eu fui levando por muito tempo, e inclusive entrei num quadro depressivo, e quem me conhece sabe que, cara, eu tô sempre brincando. Então, até mesmo quando eu recebi um diagnóstico de ansiedade e depressão, as pessoas que eu falava que eu precisava desabafar falavam assim, tu não viaja? Tu fala, cara, mas eu tô sentindo tal coisa, eu tô sentindo um monte de coisa no meu corpo e tudo mais. Tudo fruto dessa ansiedade ali. E então, foi o tempo que eu mais li a Bíblia. E botava, inclusive, como eu não dormia, não conseguia dormir, eu botava em áudio. E aí eu dali ouvia, botava os evangelhos, começava por Mateus, blá, 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 até que eu comecei a entender, peraí, mas como Jesus trata a morte? Né? Que seria a frase que todo mundo, pra ti Jesus pode vir hoje. Tipo, se tu morrer, chegou o fim pra ti. Né? E aí eu comecei, mas... Peraí, se ele diz que se eu crer nele, ainda que eu morra, eu vou viver, sabe? Aquele que encontrar a ele vai encontrar a vida realmente de fato. Cara, que ele tá no controle de todas as coisas, que ele foi preparar a morada. Cara, eu estaria no melhor lugar do mundo. Aí eu olho Paulo dizendo, né? Olha, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, tratando a morte como lucro. Eu falei, cara, alguma coisa em mim tá fora do ajuste, né? E é até engraçado, porque quando a gente quer buscar erros na Bíblia, a gente vai ler e a gente encontra um monte de erro, né? Na gente. Em nós, né? E nós, não, tô todo torto, O problema tá em mim. Exato. E aí quando eu vi, cara, eu não tava interpretando e enxergando de fato o que o Senhor e as verdades poderosas que tinha ali. Mas por muitos anos eu vivi com esse medo. Por que será, pastor? Muitos irmãos vivem com esse medo, não só do livro de Apocalipse, eu conheço gente que leu a Bíblia, entendeu? Até o Judão da Massa. Não. Apocalipse não. Não, deixa pra depois. Porque tem esse entendimento de que o fim dos tempos é algo que meus sonhos acabou aqui, agora vamos todo mundo de branco encontrar com o Senhor e cantar aleluia eternamente, né? Muita gente tem essa percepção, por que será? Então, essa pergunta, ela é muito boa, muito... Ampla também? Ampla e muito própria também da humanidade. Por quê? A morte é um inimigo. Essa é uma verdade. Um inimigo que só foi vencido por Cristo. E essa vitória de Cristo só vai ser efetivada na nossa vida no retorno de Cristo. Tá. E o que a humanidade hoje em dia tem relacionado à morte? Um receio de algo que é totalmente desconhecido. A ponto de você ter inúmeras teorias sobre o que acontece com a morte, ou depois da morte. Sim. Para onde vai a alma, ou o espírito, ou não tem alma e espírito. E aí você vai, enfim, dentro da filosofia, você vai encontrar diversas posições sobre esse assunto. Mas, biblicamente falando, o que nós entendemos? A falta de conhecimento sobre o que acontece depois faz com que muitos cristãos tenham receio. Por isso que Paulo, inclusive, ele mostra aos Tessalonicenses o que vai acontecer depois da morte, para que os cristãos eles tenham essa segurança. Então, para mim, uma das coisas que precisa ficar claro é a necessidade de conhecimento. Você deixar a ignorância, e aqui ignorância, né, é falta de conhecimento. saber, exatamente. Então,
você tem que conhecer a verdade para você então ficar tranquilo e em paz. Saber que, por exemplo, Jesus disse para um ladrão que estava na cruz, ladrão, gente, na cruz, que não foi batizado, que não foi para uma igreja local ali, mas que se arrependeu. E óbvio, né? Não tinha como depois ir para a igreja, né? Ou batizar, mas ele morreu logo depois disso e Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu uma segurança para aquele homem. Também Jesus ele deixa claro como o povo de Deus deve ter essa esperança. Por exemplo, em Hebreus, ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. E se segue-se o juízo e você sabe que você está em Cristo, você tem uma esperança. Por isso que Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual que é o lucro? Eu vou estar com o meu Senhor. E essa compreensão de que vou estar com o meu Senhor é o que deve trazer o conforto e a segurança. Então, por vezes, é a falta de conhecimento dessa verdade. Por vezes, também existe uma questão de uma doença emocional. E a gente não descarta isso, né? A doença emocional, ela tira de você a capacidade de enxergar algumas coisas que antes eram nítidas. Algumas coisas que antes você percebia muito bem. Então, uma pessoa que está num quadro depressivo, que está sendo, inclusive, obviamente, diagnosticado por um profissional da área, sendo acompanhado por esse profissional, ele pode sim estar sem ter essa expectativa futura diante de uma circunstância física, emocional, que precisa ser tratada, utilizando esse caminho também de uma forma muito clara. Nós entendemos isso. Então, essas duas questões eu acho que tem que ser levadas em consideração. Saber que a morte é um inimigo e que será vencido em Cristo e que o cristão deve ter essa esperança, mas também, por outro lado, se é uma questão emocional relacionada a uma depressão, um tratamento, acompanhamento psicológico é algo que deve ser levado em consideração. Amém. Giovanni Claudino. É muito profundo, tá, cara? Não é? Eu acho que, por exemplo, essas preocupações, né? Sobre a morte, por exemplo. Eu sou um cara que eu nunca tive esse medo da morte. Mas eu também nunca parei pra analisar e pensar sobre ela. Tipo assim, ó, cara... Aí agora a gente vai tendo filho, vai ficando velho, aí tu vai tendo essas preocupações. Eu tive que esses dias subir a serra ali em Campo Alegre a trabalho, e a minha preocupação era, cara, e se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa? Se eu bato o carro, se eu... Sabe? Coisa tola, coisa que eu nunca... Cara, vai e volta, não tô nem aí pra nada. Essas preocupações. Por que a gente às vezes tem essas preocupações? Elas são... É que é falta de Jesus no coração. não, vamos colocar assim, né? Falta de Jesus no coração, né? O ser humano, ele é emocional, ele é afetado emocionalmente pelas circunstâncias, pelos eventos. E essa ação exterior que mexe com você lá no teu coração, lá no teu íntimo, pode tirar de você convicções. Por exemplo, você vai para os Salmos e você pega salmistas como Davi, que em dado momento da sua vida olharam para tudo que eles tinham e disseram: eu não tenho nada, eu perdi tudo, não tenho direito a nada. Ou então, o salmista Davi, quando caiu em adultério, por exemplo, Salmo 51, né? E nós sabemos muito bem como foi um momento extremamente difícil. Nesse momento da vida dele, ele clamou ao Senhor pela misericórdia de Deus, mas ele se viu numa cova, ele se viu lameado pelo pecado. Então, essa realidade do pecado, das dificuldades, da vida que é contrária ao ser humano, que tem tantas circunstâncias contrárias ao ser humano, faz com que o coração ele fique totalmente enfraquecido diante de circunstâncias. Então, um cristão enfrentar crises de fé não é algo contrário ou impossível, é algo real, verdadeiro. E com relação a essas questões futuras, especificamente aqui, trabalhando elas, está relacionado muitas vezes a desconhecer os caminhos que Deus vai traçar ou realizar na nossa vida. Então, se você entende a fé em Jesus como um caminho para a sua salvação, você sabe que você tem um lugar seguro. Agora, você também se prepara. Se prepara como? Deixa um seguro para tua família.
Pensa, né? Boa. Deixa Vai pra- viajar, Giovanni? Não tem problema se tu morrer, só deixa segura. Era taxista. Não deixa a Pronto, família era taxista. endividada. Ai, meu Deus. Então eu não posso. Não, é até interessante porque ele era taxista, pastor. E aí o que acontece? E agora aí tá ele... com medo não, da estrada. Não, e agora ele fala assim, porque eu nunca tive medo da morte, mas também nunca parei pra pensar sobre isso. Aí eu penso agora, você que pegou táxi com o homem, cara, fica pensando, meu Deus do céu. Boa. Kamikaze, peguei com kamikaze. O homem não tava nem aí. Não tava nem aí. Mas também tem muito disso de que o Senhor colocou em nós esse cuidado com o outro, né? Com aquele que é do vínculo nosso, familiar. Nós somos projetados pelo Senhor e esse instinto de cuidar Sim. de quem é nosso. Você pega um leão, a leoa vai cuidar dos seus filhotes. Então, essa preocupação que o Giovanni falou é muito real, porque eu também sou pai, né? agora. É pai, né, nego? E, cara, quando o filho fica, sei lá, pegou bronquiolite, eu falei, meu Deus do céu, se eu faltar, o que vai dar com essa criança, sabe? Então, tem muito disso, assim, né? A gente é pego... E, obviamente, nós somos humanos e a gente vai sofrer com isso. E tu sabe que isso é um ponto da escatologia, é chamado de escatologia individual, né? E ela aborda, por exemplo, a morte, a imortalidade da alma. Peraí. Escatologia... Individual. Pronto, nós temos o corte. Vai. Porque existe teólogos que falam da individual. E também da geral. Tá. Existe? Tem essa separação, realmente? Sim. Por que você fala sobre uma escatologia individual e uma escatologia geral? Uhum. A individual, ela concentra-se nas coisas que vão acontecer com aquela pessoa. Quando nós dizemos, né, o indivíduo, fica já claro, né? Enfim, é fácil para nós percebermos isso. Você está pensando o que vai ser real na vida daquela pessoa futuramente. Quando nós pensamos na escatologia geral, estamos falando de eventos relacionados à humanidade em geral. E aí você tem, por exemplo, esses eventos de Apocalipse, que são narrados em Apocalipse, eles tratam de coisas que estão acontecendo e irão acontecer de maneira global. Não é especificamente a vida do Giovanni, não é especificamente a vida do Robson, não, é a vida de toda a humanidade. Então, de maneira básica, para compreensão, é assim que se compreende essa divisão, pensando em coisas que vão acontecer com as pessoas separadamente, mas com a humanidade e a geral com a humanidade como um todo, né? Sim. Para ficar um pouco mais, quem sabe, mais claro para quem está ouvindo, assim, algumas coisas dessa escatologia individual, Rob, que a gente possa explanar, assim. Olha, até anotei aqui para lembrar bem em detalhes. Às vezes eu esqueço desses pontos e detalhes, enfim. Mas só pra gente lembrar. A gente entende. Olha lá, escatologia individual, né? A morte física, a imortalidade da alma, a condição intermediária. Então, esse é um outro aspecto também que eu não tinha mencionado, né? É o purgatório do crente, não? Não, vai. Então, vamos ver, vai que é. Tá, vai que tem. Que joga. Só se for pra ti, então, né? Eu não quero ir lá, não. Então, mas sabe que eu dou uma aula sobre escatologia, eu falo das teorias sobre o estado intermediário, né? Mas uma delas é do purgatório, enfim. Sim. É uma delas. Mas, basicamente, o que nós cremos, de maneira geral entre os cristãos, com exceção aqueles que defendem o sono da alma, mas a maioria dos cristãos protestantes entendem que a partir do momento que o homem morre, ele já recebe o juízo, ou ele é salvo, ou ele é condenado. A base disso é o ladrão na cruz, que eu já citei anteriormente. A base disso também é Hebreus, que o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. E também a parábola do rico e Lázaro, que alguns dizem que não é uma parábola, né? Então, aí tá mais uma questão hermenêutica, né? Mas é uma história que fala sobre o rico que está padecendo e querendo avisar as pessoas que o inferno é real, que essa condenação é real. E Lázaro, ele está no paraíso, e naquele diálogo é dito que não pode sair de onde eles estão. Eles já estão no lugar, no destino eterno. E eles não podem sair desse lugar. Então,
essa parábola, essa história, ela revela exatamente essa relação que o homem tem com o final da sua vida, o estado intermediário, que é a partir do momento que o homem morre e o retorno de Jesus para julgar vivos e mortos. Do tipo assim, enquanto um estava no inferno e o outro com o pai Abraão, tinha gente vivendo naquele momento, ou seja, como Sim. se fosse a humanidade estava acontecendo, tanto que ele chegou e falou, ó, posso voltar e avisar então eles? Ou seja, estava acontecendo algo lá, né? Sim. Mas eles já estavam, um no céu, no céu e o outro... É chamado seio de Abraão, né? Exatamente, é esse local, isso é chamado Esse de seria o estágio ali? estado intermediário. Estado intermediário. A situação do homem entre a realidade da sua morte, o momento da sua morte e o retorno final de Jesus para buscar a sua igreja. Enfim, essa é uma das questões da escatologia individual. E a escatologia geral, né, que eu estava falando anteriormente, vai abordar todos os eventos para a volta de Cristo. E aí, por exemplo, você pode ir lá para Mateus 24 e você tem descrição desses eventos. Você tem descrição de fatos que acontecem, eventos relacionados à volta de Jesus, até esse retorno acontecer. E dentro da escatologia geral, vão entrar aquelas questões que são extremamente discutidas dentro da escatologia, que são pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Tá. A posição do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, enfim, são linhas escatológicas correntes que tratam de interpretações sobre momentos que vão acontecer antes da volta de Jesus. Porque, de maneira geral, os cristãos, eles acreditam. Morremos, seremos um dia ressuscitados corporeamente por Cristo. Jesus volta para buscar a sua igreja. Qual é a sequência desses fatos? Qual é a sequência de eventos que irão acontecer e suceder à volta de Jesus? É aí onde... Que dá os debates. Assim. Exatamente, é onde o povo se mata, né? E aí, obviamente, né? Se perde na curva. Você tem divergências entre pessoas que são extremamente renomadas, conhecedoras da Bíblia, pessoas que divergem completamente, né? E nesse ponto, então, é necessário muito equilíbrio para discutir esses pontos que são secundários. A gente dá as mãos e confirma. Vamos ressuscitar corporeamente, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quando, como, em que momento isso vai acontecer, aí nós temos liberdade para divergir de alguma forma nesse sentido. E é difícil isso, né? Porque às vezes a gente quer estudar, quer entender um pouquinho mais... E aí tu vai recorrer a alguns nomes. Aí tu recorre a um nome que pensa de um jeito, aí outro cara grande pensa de outro. Tu fica, tá, mas peraí, e agora? Né? Pra que mundo eu vou? Se em outros momentos eles se conversam as ideias, né? Em outras situações, os caras são muito iguais. Eles andam sempre caminhando. Mas chega nessa hora assim, agora cada um na sua. É que assim, não são coisas tipo elementares da fé, tipo, isso aqui não pode mudar, isso aqui a gente concorda junto. Chega nesse momento, o pastor entende que tem muita gente que se divide por conta desses assuntos, por exemplo, né? E se degladeiam de forma, até falando, pô, isso aí não é crente, porque pensa dessa forma, né? E um dos temas que o povo fica mais, né, polvoroso, né, olhando o nosso momento atual, politicamente, né, tudo que a gente está vivendo, e eu vou pegar a sua pergunta, que eu sei que você está pensando em fazer isso. A igreja vai passar pelo perrengue ou não? Ou a gente vai subir safo? Mano, vamos se livrar antes. Eu tenho que saber se eu posso investir agora no apartamento ou eu vou dar uma segurada. Se eu entro no 30 anos com a caixa... Eu sei que o pastor, como professor, vai tentar, né? Vai apresentar uma visão, veja bem. Mas assim, como o pastor enxerga isso na sua visão e também colocando o porquê que quem pensa diferente pensa dessa forma, né? Tá, vamos lá. Com relação à grande tribulação, né? Tá. Tem um texto de Apocalipse, especificamente, que ele vai ser interpretado sobre o retorno de Jesus
na grande tribulação ou da grande tribulação. Se serão retirados na grande tribulação, alguns interpretam, e outros da grande tribulação. Isso faz com que, uma diferença numa palavra de interpretação, Olha isso. faz com que você fundamente de uma forma mais clara que vai sair depois ou antes da grande tribulação. Mas de maneira geral, o que você tem? Alguns interpretam, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 15, diz assim, né? 15 em diante. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa, desça para tirar dela coisa alguma, não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E aí versículo 22 ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aí nós entramos nesse texto. Por que eu pego esse texto como o começo dessa discussão? Porque a interpretação que alguns dão a ele é que esse evento que Jesus está narrando é o momento que no ano 70 depois de Cristo houve a profanação do templo em Jerusalém e, consequentemente, os judeus e cristãos foram perseguidos, foram de alguma forma mortos. E você tem, depois desse evento, um tempo de sofrimento e perseguição a esse povo que recebeu essas palavras de Jesus. Então eles interpretam que essas palavras elas se concretizaram no passado. Logo, não está falando da grande tribulação no final dos tempos. E essa grande tribulação no final dos tempos está lá em Apocalipse, está em Tessalonicenses. E eles entendem, então, que isso aconteceu no passado. Já a outra linha, e eu pessoalmente prefiro concordar com essa, Jesus ele falou sim sobre um evento que aconteceu de uma maneira preliminar no ano 70, mas de uma maneira muito clara no restante das Escrituras se defende que essa grande tribulação ainda acontecerá e o grande sofrimento ainda chegará e os cristãos serão sim alvo de perseguição e grandioso sofrimento nesse cenário onde vai se levantar sim um grande líder com poder mundial e que persegue aos cristãos e uma grandiosa tentação para que os cristãos eles abandonem a sua fé. Então eu pessoalmente compreendo dessa forma que a igreja ela passa pela grande tribulação, que Deus não poupa o seu povo de enfrentar esse sofrimento. E dessa forma nós entendemos que o retorno de Jesus, como está descrito em Tessalonicenses 4, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, ele mostra um Cristo de forma gloriosa vindo salvar a sua igreja que estava sendo perseguida. E aí sim você tem a vitória de Cristo sobre o diabo, a morte, sobre o pecado de forma plena, através daquilo que o seu povo consegue experimentar. Então, bom, de uma maneira básica aqui, né? Sim, de uma maneira básica nós conseguimos olhar e de uma maneira básica, perceber a não partir compra. Porque são muitos textos, Compra, é outro. Não quer que eu compre apartamento. Não, para. Não, entendi. O homem é terrível. Né? Mas mas essa visão de que a igreja vai enfrentar uma grande tribulação, e obviamente tem pessoas que pensam diferente, eu respeito demais quem pensa diferente, mas isso não te inibe a viver o presente, nem planejar e nem, enfim, sonhar, né? Até porque a gente não sabe o dia, né? Entendeu, Sim. John? Nem a hora. Então compra. Mas assim, eu trabalho, né, numa rádio aqui em Joinville, Santa Catarina. 89. E eu sempre, enfim, tô no meio do jornalismo, eu leio muita notícia, todo dia, tenho que ficar buscando notícias e tudo mais. E eu vejo claramente, aí, né, como trabalho com jornalismo também, e cristão, você vê o que acontece
politicamente, o que estão se organizando, e você olha para textos como esses, por exemplo, e você fala, cara, há claramente uma agenda sendo cumprida, ou seja, já foi feita, ela está sendo cumprida para justamente isso, caminhar para uma liderança mundial, para caminhar para oprimir o pensamento cristão, né? E começar a mudar as palavras para que aquilo que a gente pensava daqui a pouco comece a se tornar crime, né? E isso claramente acontecendo assim e as pessoas abraçando, né? E esse tipo de narrativa também e tal. Eu fico, caramba, cara, olha que loucura. E de fato eu não precisaria me espantar tanto com isso, né? Até um carinha, eu fui abastecer o carro e conversando com uma pessoa, ele falou, mas eu acho que se mudar aqui vai melhorar, né? Eu falei, cara, mas se você crê no que a gente crê, eu acho que vai piorar, assim, né? Acho que a coisa vai piorar mais. Não com aquele pensamento de que, tudo vai estar um caos, porque nós temos a esperança, né? Nós temos que, cara, viver é Cristo, se morrer é lucro. Mas é difícil, de fato, você tendo família, tendo laços, amando pessoas, você conseguir largar tudo assim, falar, cara, eu vou crer de fato e viver dessa forma, sem sofrer aquelas angústias, sem você passar uma noite em claro, sem você sofrer no seu corpo físico aqui coisas que é da sua humanidade, né? Fraquejar, aquelas crises de fé e tudo mais, né, Rob? Sim. É algo real, né? Nós enfrentarmos essas crises. Mas vamos lá para a gente entender isso de uma maneira assim bem clara e direta. Como que o cristão ele deve enfrentar tudo isso? Tá. Nós queremos ter o controle de coisas que estão sob o controle de Deus. E quando nós percebemos que não temos o controle dessas coisas, nós sofremos muito. Por vezes nós achamos que o dinheiro vai nos dar esse controle, o poder vai nos dar esse controle, o conhecimento vai nos dar esse controle. Sim. E investimos em tudo isso para que possamos ter controle. E vem uma doença, né, como essa que acabou de assolar a humanidade em geral, e mostra que nós não temos esse controle e a nossa vida realmente está nas mãos de Deus. Portanto, o que essa compreensão do estudo da escatologia ela leva o ser humano a entender que a vida não está debaixo do seu controle por causa do nosso pecado. Nós não temos essa capacidade de controlar a continuação da nossa respiração, porque o homem pecou e porque ele pecou, ele recebeu a morte como uma consequência disso. É uma das consequências do nosso pecado. E nós temos então em Cristo essa transformação, essa redenção e essa possibilidade de uma nova vida que irá se efetivar futuramente. Ou seja, se nós olharmos para a palavra e tomarmos isso como nossa fonte de segurança, vamos conseguir trabalhar, cuidar dos nossos filhos, fazer o melhor. Verdade. Mas também sair de casa consciente de que nós não controlamos o que está acontecendo na nossa casa. Nem o que vai acontecer fora. Exatamente. E Deus é quem cuida da nossa vida. E se eu faltar, né? Se eu faltar. E isso pode acontecer em algum momento da minha vida. Se eu faltar, Deus continuará presente, sendo aquele que tem o controle para cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Eu só não vou deixar conta para eles. E deixar um seguro. Não, o seguro já tem, né? Então eu não vou deixar eles em maus lençóis financeiramente. Pronto, né? Mas eu confio inteiramente. Consigo sair de casa com essa tranquilidade quando eu percebo o controle não é meu e tá tudo bem. O controle é daquele que sabe cuidar, direcionar a história. Melhor do que nós, né? Muito melhor do que nós. Ô pastor, e quais os sinais a Bíblia apresenta
como alerta da volta de Cristo nos últimos tempos? Quais sinais que a gente pode, tipo, opa, tá acontecendo isso e aquilo, a gente tem que ficar de antena ligada? Uhum. Ó, quando você olha para Mateus, capítulo 24, você tem uma descrição de eventos. Aqui Tá. não vou conseguir ler e explicar todos eles, mas basicamente o que você percebe em Mateus 24, e não só em Mateus 24, que é o conhecido sermão profético, né? Também você tem em Marcos e em Lucas citações desses ensinamentos de Jesus. Uhum. Jesus, ele fala sobre grandes catástrofes, ele fala sobre doenças, ele fala sobre eventos mundiais e globais onde você tem sofrimento, você tem momentos de dores. Tá. O que ele fala também? Sobre uma profanação ou uma ação contrária àquilo que é sagrado. O que é sagrado? Bom, Deus criou todas as coisas, Deus é dono de tudo. Na hora que as coisas criadas por Deus são destituídas do seu valor e são vividas de forma totalmente oposta, você está tendo uma demonstração dessa atitude contrária àquilo que é verdadeiro e correto. Logo, você tem uma profanação. Essa é a palavra que é muito utilizada. Então, isso sendo vivido de maneira geral. Além disso, Jesus ele também cita grande tribulação, que é um evento de sofrimento que, inclusive, assola cristãos. Também Jesus fala sobre falsos cristos e falsos profetas, homens que se levantam em nome de Deus, homens que se levantam como se fossem o próprio Deus. E aí, não sei quem já foi para Curitiba, né? Lá na rua de Curitiba anda um Cristo, né? Henrique. O Henrique Cristo, Rapaz, que ele é de Curitiba. Eu já vi ele ali. Rapaz, sério? Tá. Enfim, né? É só... Queremos você aqui, né? Queria eu estar com uma garrafa d'água e pedir assim, transforma em vinho, cara. O Danilo Gentili fez isso aí com ele. Ele Aí, falou, ó. não, tem que achar não. Rapaz, não é assim, Não. rapaz. não. Enfim, né? Falsos cristos também. E é um Se alerta, só levantam. abrindo parênteses, é um alerta que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vi uma frase do meu pai hoje, e tu falou isso pra mim esses dias. Não procure uma igreja mais perto da tua casa, e sim uma igreja mais perto da Bíblia. Meu pai postou e tu comentou comigo esses dias atrás aí. Uhum. Como tem aparecido e a gente tem visto esses falsos profetas aí, né, pastor? Sim, são muitos que até mesmo podem estar enganados, né? Muitos são enganados e outros têm essa atitude de enganar as pessoas de forma deliberada, assim. Tipo, eu abracei essa vida de Tem ser os um dois enganador. lados. Exatamente. Tem gente que foi enganado e vive no engano, enganando a outros sem perceber. E existem aqueles que, de fato, eles vivem isso de forma, assim, deliberada. É aquele que sabe que tá enganando o outro e tá fazendo isso por má fé. Tá tendo um proveito daquilo ali, tá... Exatamente. Tem até um filme bem antigo aí, Fé Demais Não Cheira Bem. Ó, É bem é interessante. um filme? É um filme. Tu vê. Fé Demais Não Cheira Bem. E aí, quando você lê ele de novo, bem rápido, fede, mas não cheira bem. Sim, faz sentido. Fede, mas não Mas cheira bem. bem. Os caras criavam milagres numa tenda de milagres Tá. e levavam alguns que diziam que eram paralíticos e tal, e faziam levantar. E o povo vinha e contribuía e eles guardavam o dinheiro, né? E iam de cidade em cidade fazendo isso. É um filme bem interessante que fala de caloteiros à fé. Sim. Entende? É antigo esse filme? É antigo. Então tem muita gente que aprendeu com esse filme. Gente. Não, o homem, ele tá aqui, ele tá com a espada desembanhada aqui, tá? É bem antigo esse filme. Enfim, muitas pessoas se tornam opositoras da fé e Jesus fala sobre isso também nesse texto. Além disso, Mateus 24 aqui, Jesus ele está... Tô até derrubando aqui, né? Ele está falando sobre esse tempo de sofrimento, de caos, perseguição, mas também sinais na terra. Eventos que, por exemplo, escurecer, assim? eventos naturais que antecedem o retorno de Cristo. Ele fala também sobre isso. E especificamente você tem ali na parte final do capítulo 24, Jesus falando que esse dia e a hora são desconhecidos numa perspectiva humana. O homem ele não consegue entender e chegar a esse dia, a ponto dele marcar. Vai ser no dia... Não consegue.
ele não pode, ele não consegue enxergar e chegar nessa compreensão. Então, o Cristo já determinou, não vai ter nenhum profeta que vai ter a revelação. A volta de Jesus vai acontecer dia, mês, ano, tal. Não, porque Cristo já deixou muito claro que isso não seria possível. Tá, numerologia, então a coisa não acontece. Então. nós já arriscamos no início, né? Não, bem elegante, tu pega 2 mais 7, tu junta aqui, tu pega no pá. Tá. Pelo contrário, né? O que Jesus ele ensina para os seus discípulos depois desse sermão profético, capítulo 25 de Mateus, é a parábola das 10 virgens. Ou seja, espera o teu Senhor vir. Espera como? Espera com azeite. Preparado. Preparado. E aí, se você não entender que essa parábola veio depois da revelação de Jesus, de eventos que iriam acontecer e que eles viram acontecer já no primeiro século e que continuam acontecendo até hoje em dia, porque aí você diz assim, esses eventos já aconteceram. Pois é, eles continuam acontecendo. A evangelização mundial é algo que também está sendo propagado, algo que está sendo desenvolvido, também é um dos tópicos que é levantado. E esse grande líder opositor ao evangelho, que aí você não tem especificamente essa figura demonstrada aqui em Mateus 24, mas quando você lê as cartas paulinas, você vê o anticristo como uma figura que vai ter poder mundial e vai de alguma forma exercer esse domínio sobre a terra. Quando você vê essa pessoa se levantando, novamente você entende o seguinte, eu só preciso azeite. É só isso. Caramba! Eita, não! Vai acontecer. Tudo isso vai chegar. Mas o cristão, ele precisa estar limpo diante do Senhor. Ele precisa estar com o coração queimando por Cristo, buscando a Cristo e entendendo. Isso vai chegar até nós em algum momento. Pastor, eu ia falar para o pastor dar um encorajamento, mas eu acho que um encorajamento... Azeite, crente. Esteja cheio de azeite. Enchei-vos do Espírito. Ô pastor, mas eu vou de alguma forma colocar, se quiser colocar como aplicação, enfim, ou como encorajamento. Para quem está assistindo agora, o que o pastor poderia direcionar para esses irmãos que talvez tiveram dúvidas ali sobre, sei lá, morte física, imortalidade da alma. Aí você vai pro OD College, tá? Que daí você vai aprender com o pastor Rob e com outros irmãos muito tá ganhando comissão aqui, tá? Não, aliás, pega o cupom. Não tem cupom. O Santo Podcast. Não tenho. Mas eu vou atrás do Lipão pra tentar um cupom, tá bom? Tentar fazer um negócio legal. Vai lá. Então, microfone aberto pro pastor poder... ter esse tempo agora com quem está assistindo, e eu tenho certeza que a gente também aqui vai ser muito edificado. Bom, a aplicação disso, né? Tá. Toda doutrina ela tem uma aplicação clara e real na vida do cristão, né? Eu creio que o que Paulo faz em Tessalonicenses 4:13 é muito precioso. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Aí no versículo 18 ele diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. A certeza de que a morte não é o fim é o nosso consolo. A certeza de que alguém pode, por exemplo, tirar uma vida, tirar o físico aqui, acabar com a vida física, mas não pode acabar com a vida eterna, é o que deve nos trazer consolo. E a certeza que nós temos em Cristo está fundamentado na verdade, que é a sua morte, ressurreição, sua vida plena e aquilo que ele está preparando para todos nós. Quando nós temos essa certeza e convicção, nós nos enchemos de esperança, porque esse é o objetivo do estudo da escatologia. A escatologia, ela aponta para o futuro, não para que você tenha um mapa para entender todos os eventos e saber exatamente todos os momentos da história. Não é sobre isso que Jesus está falando, que Paulo está falando. Eles estão dando alguns apontamentos, mas a essência é viva plenamente para o Senhor hoje, entendendo que ele é dono de todas as coisas no futuro. E aquilo que ele irá fazer no futuro, aquilo que ele irá providenciar no futuro, é suficientemente necessário para nós. Não iremos precisar de mais nada. O que Cristo tem para nós é o necessário. Portanto,
podemos ter esperança para um futuro, a confiança no nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ô, Giovanni, então, até para os irmãos que estão ouvindo agora aqui e achavam que iam assistir o podcast apenas para entender, né, sobre os eventos, o que é escatologia, para viver desvairado, para chegar, opa, tá chegando, hein? Tá acontecendo um negocinho aqui que tá dando sinais. Tá dando Vou sinais. voltar para Cristo porque tá chegando o fim. Meu irmão, como o Rob falou aqui, e o próprio Jesus já falou, preparem-se, estejam preparados, né? Em todo tempo. O noivo tá voltando e nós precisamos, de fato, estarmos preparados. Que tempo maravilhoso a gente passou. Você que tá aí acompanhando pelo rádio, que Deus te abençoe, que você possa ter sido edificado. Esse é um tipo de podcast para você botar amanhã de novo. Isso. E no outro de novo. Isso. E assistir com a família. 7 a 8, pausar. 7 a 10 vezes. Pausar, procurar os textos, né? Tenta buscar aí. O Rob aqui deu algumas referências para que você. Eu vou botar na descrição também aqui. Vou pegar com o Rob depois uns textos bem interessantes para que você possa depois conferir e que você possa ter sido profundamente edificado. Eu creio, assim como eu, você também foi muito edificado. Quero agradecer, Rob. Obrigado mais uma vez por nos servir essa noite aqui. Pela disposição, né? É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Sempre que for necessário, chame. Pronto. Estarei à disposição. Já prepare, então. Só tema assim, só tema Não, só coisa delicioso. tranquila. Só coisa tranquila. Só coisa fácil, a gente chama o Rob. A gente não tem a noção de onde ir. Chama o Rob. Não, mas vamos lá. O que vamos falar? Não sei. Rob, o que perguntamos? O Espírito Santo que habita no Rob também habita em ti, tá, crente? Não fica só esperando do vaso também, tá? Mas muito obrigado, tá? De verdade. Valeu, querido. Valeu. Largou Obrigado. a picanha e a fraldinha, tá? E a costela. Lembre disso. Lembre-se disso. Mas nem só de pão vive o homem. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até o próximo episódio do Santo Podcast. Quero agradecer Ricardo Belegante, está com a gente. O Arthur, que está aqui até agora também. Ficou conosco. Tivemos um dia também bem cansativo de trabalho. Eu tô sempre junto com o Rica aqui. Mas é sempre uma alegria. E eu tô agora revigorado. Olha só que coisa louca. Tu viu a hora como eu cheguei, né? Mortaço, né? Morto, derrubado. E tô saindo aqui também, né? feliz da vida e com o Senhor e com tanto aprendizado. Bom demais. Se inscreva no canal, compartilhe e que Deus abençoe. Até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!